Estamos aqui em mais um episódio no Verde Aqua no Ar. Hoje a gente está recebendo aqui a Isabela Cantal, da Arquifor. Está sendo muito legal te receber. Na verdade, pensa uma pessoa ocupada. Difícil, viu, conseguir, mas deu certo, muito graças a Deus. E aí, a gente está aqui recebendo você. Estamos muito felizes com o seu sim desse convite. E vamos bater um papinho, né? Vamos sim, sejam bem-vindos a outro episódio do Verde Aqua no Ar. Hoje, com muito prazer, recebendo a Isabela Cantal. Hoje aqui a gente sempre diz que a gente, além de discutir as questões condominiais, o interessante é trazer as pessoas para saber quem são essas pessoas por trás dessa trajetória toda no atendimento das edificações, dos condomínios. Então a gente vem aqui trazendo aí soluções, trazendo as novidades no mercado e principalmente trazendo as pessoas que estão por trás. E que são referência, né? E que são referência no mercado. Então, Isabela, muito obrigado aí pela presença. Eu é quem agradeço e essa recepção, né? Nossa, que anfitriões que eu tenho aqui. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, enorme mesmo. Que ótimo. Eu estava dizendo anteriormente aqui que aqui eu sou um intruso. Eu sou alagoano, estou entre duas fluminenses arretadas, porque a gente está no Ceará. Goiaba. Papa Que foi Goiaba. uma surpresa muito grande descobrir que Isabela é de Niterói também. Somos Papa Goiaba, somos fluminenses. Eu sou suspeito de falar porque com Laura, a família dela é em Niterói, então tive a oportunidade de ir várias vezes ir lá, praticamente todo ano, e adoro. Tanto que pensamos em morar lá. E pensamos não, ainda tá. Não pode ainda dizer agora. Fazer um dia, estágio para saber, mas adoro o estilo de vida de lá, adoro as pessoas de lá, a família dela é coisa de outro mundo e as pessoas mesmo. A gente teve a oportunidade de sempre passar muitos dias, então a gente vive a rotina e posso dizer que me imaginei morando lá. Eu gosto muito de andar. Aqui em Fortaleza é meio complicado você. Todo canto você vai de carro. Lá qualquer canto você vai a pé e você chega. É maravilhoso. Vamos combinar. É maravilhoso. Modéstia à parte, né? Assim, eu amo o Ceará. Eu costumo dizer que eu sou cearoca, né? Porque a família do meu pai é toda cearense, né? Meu pai é cearense, a família dele é toda cearense, e a família da minha mãe é toda de Niterói. Então, eu digo que eu sou cearoca, porque eu também já estou aqui há tanto tempo. A primeira vez que eu vim para cá foi em 86. E aí, depois eu voltei para o Rio em 96 e voltei para cá de volta em 2004. Então, já é a segunda vez que eu estou aqui. Apesar de amar Fortaleza, amar morar em Fortaleza, eu amo Niterói também. Tenho muita vontade de ir, assim, daqui a uns 10, 15 anos, quando a gente estiver desacelerando, ficar lá e cá. Ficar assim, gente, no verão, ficar aqui. E no inverno de lá e para lá, né? Sim. Porque eu digo até que a gente minha filha, ela é do Rio mesmo, né? Aí eu falo que ela é carioca da Gêmea e eu sou da Clara. Porque a gente está ali do ladinho, né? Mas Niterói realmente é uma bênção. Como você falou, a gente pode andar a pé para todo lugar, né? É deliciosa. A cidade é uma cidade muito gostosa mesmo. Agora sim, eu assumo que eu prefiro ir que não seja época de final de ano. Porque exatamente. É quente. Final de dezembro, começo de janeiro. A gente vê gente desmanhando de calor na rua. Eu evito de ir. A minha mãe também não vai, a gente não vai no verão. Eu evito demais de ir no verão, porque é como eu falei, quando daqui uns 15 anos acelerar, passar o fim do ano aqui e passar o meio do ano lá, entendeu? Dar uma para poder aproveitar o que cada um tem de melhor, né? E você disse que o seu pai é cearense, né? Mas cearense, você veio para cá por conta dele ou foi por conta dele mesmo? Por conta dele. Meu pai, como todo bom cearense, né, ficou muitos anos fora e quase 40 anos fora e tinha o sonho de voltar. Todo cearense tem um sonho de voltar para sua terra. Mas fora no Rio também ou em outros locais? No Rio, em Santos e Brasília. Foram os 3 locais que a gente morou. E aí ele tinha um sonho imenso de voltar para cá, e aí não sossegou enquanto não conseguiu voltar, né? Foi porque eu me lembro que quando eu me formei, eu fui para o Rio, assim que eu me formei, eu fui para o Rio, morar no Rio, porque eu queria trabalhar eu sou formada em arquitetura, e eu tinha muita vontade de trabalhar com arquitetura voltada para o social, com infraestrutura urbana. Na época tinha um programa da Prefeitura do Rio que chamava Programa Favela Bairro, que transformava favelas em bairros, né? A proposta era essa, e era financiada pelo Banco Interamericano. E eu tinha muita vontade de trabalhar nesse projeto. E aí eu fui embora para lá, e eu me lembro que nessa época meu pai falou para mim assim, isso foi 96, quando eu me formei. Aí eu me lembro que meu pai falou assim, minha filha, você está na contramão da história. Quando eu fui, o caminho era esse.
era a mão. Hoje as pessoas estão vindo de lá para cá, porque aqui é que está ficando bom para se crescer, para se morar. Né? E realmente eu fui, consegui ter um avanço profissional, vamos dizer assim, na parte técnica, mas, de fato, para se estabelecer, para ganhar espaço, não foi nada fácil. Tanto que eu resolvi voltar para cá em 2004, eu voltei, né? Mas antes, só querendo saber, você fez faculdade lá no... Fiz aqui, fiz a UFC. Mas como foi essa vinda para cá? Foi exatamente isso. Meu pai queria muito voltar a morar no Ceará, e aí ele conseguiu. Quando ele foi embora daqui, ele foi para o Rio, do Rio ele foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para Brasília, e aí já estava com a gente, né? Então no Rio ele conheceu minha mãe. Já vou perguntar, é concursado ou é militar? Porque... Não, nenhuma coisa nem outra. Ele é engenheiro metalúrgico, meu pai. Seu Wilson, né? E olha Wilson que Cantal, grande abraço. Exatamente, é síndico também, né? Do nosso meio. Antenado, porque tem verde água no condomínio, fica a dica. Exatamente. E tem vários outros integrantes também do Condomínio em Foco lá. Sim. Megagem está lá também. Megagem, né? Arquifoco, claro, está lá também, né? Claro, é suspeito. Mas você vê, olha que coincidência. Meu pai, ele está com a minha mãe só uma partezinho. Desde os 18 anos dele, dos 14 dela. E meu pai conheceu a minha mãe no Rio, quando ele foi, porque meu pai foi embora daqui para o Rio quando ele tinha 14 para 15 anos, meio que mandado embora, assim, vamos dizer, pelo meu avô, né? Porque ele tinha sido pego fumando na escola. Gente, hoje em dia eu tô impressionada que a minha filha tem 14 anos de que é todo mundo fumando vapor. É a coisa mais normal do mundo. Como é que pode? E ele foi pego fumando. Na época, o meu avô era muito humilde e os filhos homens estudavam no colégio cearense, que era o maior orgulho do meu avô. Era poder, né, pagar os filhos estudarem lá. Era o maior sacrifício para ele. E quando meu pai foi pego fumando, ele foi expulso da escola. Foi suspenso. E aí ele não aceitou a suspensão, porque ele achava que não tinha por que ele ser suspenso, porque estava fumando, ele não estava fazendo nada de errado para a escola, não foi pego colando, não foi pego batendo ninguém, ele estava fumando ele, né? E aí a pessoa da escola falou que se ele não aceitasse a suspensão, ele seria expulso. Né? E o meu avô, por sua vez, disse que se ele não estudasse no colégio cearense, ele não estudaria em colégio nenhum aqui. E aí, por isso, ele foi embora. Tinha um irmão mais velho que já era engenheiro metalúrgico, já morava no Rio. E aí ele foi morar com esse irmão para tentar a vida e fez a mesma faculdade com o irmão. E aí ele conheceu a minha mãe porque ele já tinha um outro irmão também que já morava em São Paulo, mais velho. Morava em São Paulo. E esse irmão que morava em São Paulo era casado com a minha tia-avó mais nova, com a irmã mais nova da minha avó. Quer dizer, esse irmão mais velho do meu pai era tio da minha mãe. Era casado com uma tia da minha mãe. E aí, por intermédio desse meu tio, né, que era irmão do meu pai mais velho, que era casado com a irmã mais nova da minha avó lá no Rio, deu pra entender? Tá meio confuso, gente, né? Tá. A produção bota a árvore genealógica aí. E aí o meu pai conheceu a sobrinha do irmão e começou a namorar com a sobrinha do irmão. Né? E aí estamos aqui hoje. Muito bom, gostei. As melhores histórias são essas. Aí nessa vinda pra cá, você chegou aqui. Eu cheguei aqui com 10 para 11 anos. Eu cheguei para morar aqui, é a primeira vez. Estranhou muito de cara ou já fez amizade? Não, fiz amizade. Eu sempre fui muito fácil de fazer amizade. Eu vim muito triste, né? Porque você com 10, 11 anos, você tá cheio de amigos, tá cheio de vida, né? E aí eu vim muito triste. Eu me lembro que eu vim chorando. Eu sempre fui dessas meio dramáticas, assim, de chorar. E aí eu vim me acabando, mas no mesmo dia, no primeiro dia de aula, já fiz um monte de amigos, já me enturmei, já gostei de morar aqui. Sempre gostei de morar aqui, acho morar aqui muito bom. Muito bom. E aí já me enturmei no colégio, já fui. Eu sei muito bem o que é isso. Meu pai é analista de sistema, foi aposentado, né? Do Banco do Nordeste. Então, sempre a gente tinha essa questão, quando começava a fazer as amizades, a se enturmar, mudava de estado, aí de novo. Mas isso é muito bom porque faz você se ambientalizar mais rápido, faz você... Eu acho que sim, que isso me ajudou muito nesse sentido. Eu digo porque... também. Não, isso me ajudou, mas também me prejudicou, porque eu também fui. Eu sou de Niterói, com 7 anos eu fui para São Paulo, com 11 voltei para Niterói e com 15 eu vim para cá. Com 19, meu pai ainda foi para Natal e quis levar todo mundo. Só que aí eu já estava na faculdade, não sei o que. Aí a mamãe resolveu, não, vai, é pertinho, vai você. Pertinho, você volta, mas ele também não aguentou, ele voltou para Fortaleza. Ele não aguentou esse rojão. Mas é bom, mas é ruim. Imagina que 15 anos de idade, aquela adolescência mesmo, início de adolescência. Eu vim para Fortaleza, já a minha adaptação não foi tão boa.
Mas me amadureceu. Foi bom. No São final das Você contas, tinha foi família bom. aqui não, né? Não, a gente Pois veio de eu paraquedas. tinha esse fato muito positivo, né? Porque meu pai é de uma família numerosa, com ele são 8 irmãos. Então, de netos, primos, né, da minha geração, são mais de 40. Nossa Senhora. Então, assim, meu avô tinha casa de praia aqui no Pacheco. Festa aqui da pertinho. família bem animada. Meu avô tinha casa de praia aqui no Pacheco, que é pertinho, antes de Caraí. Então, todo fim de semana era lá, uma casa gigantesca, com todos os primos. Normalmente tem uma vista às casas de lá, né? Que tem uma nossa senhora. Exatamente, era muito bom, muito bom. E assim, apesar de que meus primos todos estudavam no colégio cearense. Moravam todos na Parquelândia, minha família toda era pro lado de lá, vamos dizer assim. E meu pai foi o primeiro que quis, minha mãe foi o primeiro que quis morar pro lado de cá. Que quis morar. Eu já estudei em outro colégio, mas assim, eu tinha muito esse apoio da família, né? Tinha muita essa coisa dos primos e tal. E aí Faz a diferença. foi tranquilo, foi bem tranquilo mesmo. Eu sempre gostei muito daqui, sempre. Você tem quantos filhos, Isabela? Tenho uma filha que vai fazer 23 anos, a Maria Antônia. Ela mora no Rio? Não, mora aqui. Mora aqui também? Mora, graças a Deus. Mas nasceu lá, então. Nasceu lá. Entendi. Ela se aventurou a morar lá com o pai quando ela fez 18 anos, que ela entrou na faculdade, mas com 6 meses ela Deixa eu voltar. pediu pra melhor. sair. Mas é arquiteta também? Ou Não, outra ela é coisa? formada em... Eu demorei a decorar o que ela virou. Ela virou esteta cosmetóloga. Pois tá. Ela se Explica. formou. Ela se formou num curso que eu nem sabia que existia. É Estética e Cosmética. Lá da Unifor. É um curso voltado para essa área essa área da cosmética, essa área, né? E eu me lembro que quando ela optou por esse curso, ela sempre gostou dessa coisa de maquiagem, ela é maquiadora profissional desde os 16 anos e tudo. E eu me lembro que quando ela veio me mostrar o curso que ela queria fazer, né, cursar, eu nunca tinha ouvido falar, e ela veio me mostrar assim, olha, mãe, olha aqui, ela olhou na internet, junto com o mercado de luxo mesmo, né? E junto com o mercado pet, é o mercado que mais são os mercados que mais crescem, que nunca declinam. Né? As pessoas deixam de comer. Diretamente na vaidade da pessoa, isso nunca vai sair de moda. As pessoas deixam de comer para cuidar desse segmento. É impressionante a valoração, né, das coisas. E aí a gente vai, né, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre essa questão do que é valor, do que não é valor. Eu fico impressionada, né, com isso, como as pessoas muito bom. Acho ótimo, inclusive, para minha filha. Mas eu fico me perguntando como é que funciona isso dentro da cabeça das pessoas. Assim. Mas eu acho que mexe diretamente com um ponto muito importante que é a autoestima. Né? A pessoa sai e nessa questão... E cada vez mais isso está sendo bem trabalhado, Com né? certeza. É importante a pessoa ter a sua autoestima elevada para qualquer aspecto da sua vida. E isso está diretamente ligado, faz sentido. Faz sentido. Agora, antes de falar da formação da filha da Isabela, eu queria saber o que é que fez enveredar para o lado da arquitetura, da engenharia, como foi a entrada, a escolha da faculdade. Não tem nenhum glamour nessa escolha. Não. Nenhum glamour, pelo Mas contrário. imagina que gosta muito de exatas, no caso. Sempre gostei muito de exatas, sempre fui muito boa com essa área de exatas, de matemática, de física, sempre na verdade, eu sempre fui muito boa aluna, eu sempre fui estudiosa. Lá em casa, o papai disse que o meu irmão é inteligente, eu sou a esforçada. Mas eu sempre fui muito boa aluna, sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito dedicada, muito esforçada. E sempre tive facilidade com essa área de exatas, sim. Mas quando eu fui fazer a escolha, eu acho que a gente escolhe muito cedo, né? Eu acho que a gente é muito cedo. E, assim, hoje os jovens estão até mais evoluídos, mas assim, na nossa época, eu estou me colocando aqui, mas eu sei que eu sou mais velha que vocês, mas assim, mais ou menos... todos jovens, Um tempo eternamente atrás, na nossa jovens. época, a gente era muito verde para escolher qualquer coisa, né? E eu, sem glamour nenhum e com muita sinceridade, eu escolhi a arquitetura porque eu achava bonito. Porque não tinha nenhuma outra coisa que eu queria fazer, assim, eu quero fazer isso. Não tinha, eu achava assim, arquitetura, lindo, o nome é arquitetura, lindo, sabe? E hoje em dia é muito... Não vou mentir pra quê? É muito prático hoje em dia para uma criança, um adolescente que está escolhendo o que vai fazer, para até mesmo a questão das específicas, aquela questão toda, que nem sei se tem específico Não, hoje tem em mais dia. não, É o Enem e tchau. Né? Na minha É, época também era específico. Até hoje eu ainda não consegui compreender direito como é que é esse Enem. Mas não tem mais específica, não. Mas o que é que acontece? A facilidade de antes de escolher
ele botar no YouTube como é a rotina do arquiteto, quais são os arquitetos referência, hoje em dia é muito fácil, que antes nossa referência biográfica era mas eles são obrigados a escolher muito cedo, de verdade. Eu acho desnecessário. É o que eu falo pra minha filha. Não vá ser que ela fique. Minha filha tem 14. Mãe, o que eu vou fazer? Ela tava vendo faculdade na MIT, vendo bolsa, vendo isso. Minha filha, você tem 14 anos, não sabe o que você quer da vida Mas ainda, ela até diminuiu, com a época ela queria trabalhar na NASA, né? Era, então mas... já foi da NASA pro MIT. Mas olha, gente, vocês não podem também brecar uma história dessa, não. Eu tenho uma filha de uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que está fazendo faculdade nos Estados Unidos, esqueci o local que ela está, mas é engenharia aeroespacial. Né? E ela entrou numa bolsa que é destinada, é female não sei o quê, destinada a mulheres, uma bolsa feminina, para estimular a participação feminina nesse universo, que é puramente masculino, né? Se ela gostasse, que a gente até brincava, você quer ser astronauta? Ela, não, mãe, não é ser astronauta, eu quero trabalhar na NASA. Tá bom? E a gente estava, essa minha grande amiga, ela tem uma casa em Porto Seguro, a gente estava no carnaval na casa dela, e foi muito interessante, porque ela está cursando agora, né? São gêmeas, essa minha amiga tem 2 filhas gêmeas. Uma faz medicina e a outra faz engenharia aeroespacial. Eles moram em Brasília. Aí, no carnaval, a que mora fora, fazendo faculdade, estava com a gente no carnaval, veio de férias. E aí a gente estava assim na mesa do café, passou um minutinho, aí ela falou assim, gente, vocês me dão licença que eu vou ter que entrar, que eu vou ter uma reunião online agora, não sei o que, e entrou. E aí o pai dela, né, o Rogério, que é muito nosso amigo, disse, olha, ela é modesta, mas eu não sou. Vocês sabem com quem é a reunião dela? É com a NASA. Mas, né, gente? Então, eu tô falando assim, é uma coisa que tá, assim, filha da minha amiga, não é uma coisa muito distante, não, entendeu? A gente incentiva que então, ela vá fazer um intercâmbio logo, né? Pelo menos daqui um ano e meio, 2 anos. Não, intercâmbio a gente ainda está discutindo. Depois da faculdade, eu acho ela muito novinha. Júlia, intercâmbio. Você acalma, o assunto aqui é a Isabela. Deixa a Júlia para lá. Vamos convidar um dia ela para o podcast também. Mas, Isabela, você sempre trabalhou com condomínio quando voltou para cá ou não? Caiu de paraquedas também? Quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar no Estado. Eu sempre trabalhei, a minha vida profissional toda ela foi na vida pública. Lá no Rio, eu trabalhava na Prefeitura do Rio, visto aquilo que eu falei no começo, né? Eu queria trabalhar com essa parte de infraestrutura urbana, de requalificação dos espaços e tal. E aí, trabalhei muitos anos na Prefeitura do Rio. E quando voltei para cá... Quando voltei para cá, fui trabalhar no Estado. E trabalhei muitos anos no Estado. Trabalhei um curto intervalo de tempo também na Selva, no município aqui. Passei numa seleção pública lá que houve. Mas passei muito tempo aqui no Estado. E, em paralelo, eu tinha a Arquifor, que desenvolvia projetos de arquitetura ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, quando veio a crise da construção civil, em 2015, 2016, estava um período difícil, foi mais ou menos no mesmo período em que houve o decreto da inspeção predial, que a lei da inspeção predial é de 2012 e o decreto é de 2015, né? E aí eu me lembro que eu estava lá no Estado, né? Eu estava lá na sala da gente, na época era coordenadora de infraestrutura desse projeto que eu trabalhava no Estado. E aí tinha um engenheiro da minha equipe que ele estava comentando sobre um curso de inspeção predial que ele ia fazer. E aí eu perguntei, que curso é esse? O que você vai fazer? Ele falou assim, Bela, para você é bom também, serve também que arquiteto também pode fazer, também tem atribuição legal para realizar esse trabalho e tal. Ele me explicou o que era, eu nunca tinha ouvido falar da inspeção predial. Acabou que eu fiz o curso, ele não fez, ele teve um contratempo e não fez. E de pronto, assim que eu fiz o curso, eu já comecei a atuar. Tinha o prédio da mãe do meu marido, inclusive chama até Isabela, o prédio também, Isabela com 2 L's, igualzinho meu nome. Tinha um síndico profissional lá, eu até convidei ele veio para o nosso evento aqui de quinta-feira, do Condomínio Foco. Eu digo que ele é minha moedinha da sorte, de patinhas, o Luiz Sérgio. Ele é síndico profissional, e aí ele era síndico do prédio da minha sogra, e foi o primeiro prédio que eu fiz a inspeção predial, foi o prédio da minha sogra. Isso em 2017? Isso em 2016. 16. E aí ele gostou muito do trabalho, e me chamou para fazer dos outros condomínios dele também, tanto a inspeção predial como a parte de incêndio, porque quando eu comecei a verificar e olhar essa questão da inspeção predial, eu identifiquei esse nicho também com relação ao combate a incêndio, porque para ter o certificado de inspeção predial, necessariamente você tem que estar regularizado no Corpo de Bombeiros. E eu identifiquei que muitos condomínios, aliás, a grande maioria, também não eram regularizados junto ao Corpo de Bombeiros. Então, eu identifiquei esse nicho de trabalho e comecei a atuar nessas 2 frentes, né? E dali eu comecei. Foi assim... não foi planejado,
de forma alguma, não houve um planejamento para ingressar nesse mundo condominial, mas eu confesso a você, assim, que foi uma grata surpresa e uma grata descoberta, sabe? Porque à medida que eu fui começando a fazer e a realizar o trabalho, eu fui uma das primeiras que começou a trabalhar com isso, porque na época ainda não havia muita essa movimentação nesse sentido. Foi importante para a gente marcar o nosso nome, o nosso posicionamento no mercado, como a gente foi um dos primeiros que começou a trabalhar com isso. E se abriu para mim, e eu creio também que para muita gente, né, esse mercado condominial, que até então era muito pouco explorado, né, ou era explorado de forma não profissional, né, de forma muito mambembe, que a gente diz que as pessoas saíram das casas, mas as casas não saíram das pessoas. Né? Então, eu vejo que assim, esse nicho condominial... Eu não sei, realmente eu não tenho certeza do que eu vou falar agora. Eu não sei se eu não conhecia, e a partir dali eu fui conhecendo, ou se de fato, de 2016, 2015 para cá, esse meio condominial vem tendo uma explosão muito grande, tanto de oportunidades de trabalho, como de profissionalização. Né? Eu nunca tinha percebido os olhos voltados, eu não sei se é porque eu vivo dentro desse mundo, mas eu vejo hoje os olhos voltados para esse segmento com uma pegada diferente da que era. Né? Com uma pegada de fato profissional, se verificando e se atentando para as necessidades que hoje em dia a gente tem. Né? Bacana. E o que ajudou muito foi a tecnologia também. Eu digo que antes a gente escutava muito mais empresas fazendo serviços inadequados. Até sistema de bombeiro, teve um caso, uma empresa que atuava aqui em Fortaleza, atuou forte, porque entrou agressivo no mercado, mas colocava fiações de comunicação no sistema de incêndio que derretia facilmente. Então não podia. No episódio de incêndio tem que ter uma certa resistência aí para a questão da comunicação. E com a entrada da tecnologia, do WhatsApp, de grupos, de ferramentas, os síndicos se conversam mais. Eu acho que isso trouxe uma responsabilidade maior até das empresas que prestam serviço no mercado condominial, porque qualquer pisada de bola, a consequência é tamanha. Então, eu acho que isso ajudou bastante na questão da rotina, do acompanhamento e do profissionalismo, parte até da preparação dos próprios síndicos. Né? Hoje ele tem acesso a materiais, o número de cursos para síndicos profissionais ampliou muito, seja online, seja presencial. Então, eu acho que isso ajudou demais. Só que tem uma coisa, o teu segmento é um segmento, não desmerecendo ou tirando outros, que envolve segurança diretamente estrutural. Né? A gente vê casos, principalmente devido a edificações que estão aí sujeitos a maresia, a sol, chuva. Às vezes, na fase da construção, foi construído de maneira inadequada, às vezes com material que não é muito adequado, ou até mesmo negligenciada a parte de manutenção dos prédios. A gente vê casos, eu acho que combinou muito casos daquele último prédio ali, né? Salvo engano, na Joaquim Nabuco, que caiu a varanda. O Versalhes. O Versalhes e teve, infelizmente, um acidente horrível ali com trabalhadores na obra. Teve um último prédio na Tiburcio Cavalcante, até tinha a tia Mileide mora próximo, que o prédio caiu e teve aquela questão do pilar, que realmente não foi bem estruturado na questão da fase da obra. Mas a gente nota que ainda hoje em dia há muito negligenciamento por parte dos síndicos, às vezes por não conhecer, não saber, e essa é uma preocupação da gente trazer a Isabela aqui, porque é uma questão também de segurança dos condôminos, dos funcionários, enfim. A gente nota que, quais são, assim, uma dúvida que eu tenho, quais são os problemas mais sérios que você lida assim, na sua rotina, que o prédio normalmente tem tendência a negligenciar, muitas vezes por falta de conhecimento do síndico? Queda de pastilha, pilar, válvulas redutoras, o que é que tu olha assim, de pontos mais sérios que o síndico tem que ter atenção em cima disso, Isabel? Olha, não é porque nós estamos aqui conversando com vocês, não. Mas o principal problema de toda e qualquer edificação, no meu entendimento, é a água. Água. É água. É a água que ocasiona todo e qualquer problema mais grave do ponto de vista estrutural, por exemplo. Né? Aquela infiltração que ninguém percebe do início, e a gente sabe que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E vai corroendo ali a estrutura por dentro, até que... Porque quando a gente tem um desplacamento, quando uma cerâmica solta,
quando um pilar estufa e cai o concreto, é porque o ferro ali dentro ele já está completamente encharcado e ele está expulsando os materiais. Então, isso já vem de muito tempo. Quando chega a desplacar, o concreto, quando chega a desplacar a cerâmica, é porque de muito tempo aquilo já vem infiltrado ali dentro, já vem expulsando. Né? Então, um dos grandes vilões de toda e qualquer edificação são as águas, são as impermeabilizações já gastas, já antigas, precisando ser renovadas, né? A falta de manutenção preventiva propicia toda essa cadeia de problemas graves que a gente vê acontecendo aí, porque a gente sabe que a manutenção preventiva ela é primordial para que a gente evite todo e qualquer problema. E a manutenção preventiva é para que a gente não veja nada acontecer. Às vezes a gente ouve assim, não, mas para que você vai dar uma lavagem nessa fachada? A fachada está boazinha, não tem nada nessa fachada. É exatamente para isso que a gente vai lavar ela. Para que ela nunca tenha, assim. Para que ela continue assim, para que ela nunca tenha problema nenhum. Né? Muita gente não sabe, mas as edificações dos condomínios, dos prédios, eles precisam ter suas fachadas lavadas. Por norma, a recomendação é que seja de 3 em 3 anos essa lavagem de fachada. Para quê? Para que você limpe todas as impurezas. Por exemplo, a chuva é ácida. Né? A gente não sabe, muita gente não sabe, mas que a chuva, por exemplo, meu marido é colecionador de carro antigo, o dia que chove eles não saem de casa, quem tem carro antigo, porque a chuva, ela é ácida, e ela traz a acidez e corrosão para os carros, né? Então, assim, essa mesma acidez se deposita nas fachadas e com o tempo vai penetrando ali naqueles rejuntos, naquela junta de dilatação. A mesma coisa acontece com a marisia que você citou, né? Os hipocloritos, a gente mora num lugar que tem uma marisia acentuadíssima, né? E assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu moro no Castelão, é longe do mar. Não, meu filho, você tirar uma reta, se você pudesse ir reto, era 3, 4 quilômetros. Fortaleza não tem nada longe, né? Então, assim, está tudo perto do mar. Né? Então, a agressividade da marisia, ela é muito grande e também se deposita nas fachadas. Então, essa lavagem das fachadas é exatamente para isso, para a gente ter uma longevidade maior da fachada, para a gente ter uma vida útil maior da fachada. A junta de dilatação, que são aqueles espaços normalmente a cada 3 metros, a cada 4 metros, na vertical, né? São juntas, antigamente fazia-se muito com isopor, com materiais que são flexíveis, exatamente para que o prédio não quebre, vamos dizer assim, na ponte Rio-Niterói. Uhum. Você vai passando nos vãos, né? Aí você sente aquele tutum, né? São as juntas da ponte, são as juntas de dilatação da ponte. Não existissem as juntas, a ponte quebrava. Ela é feita, a pessoa fala assim, a ponte mexe, é para mexer mesmo. Se ela não mexer, ela quebra. Ela é projetada para ter um movimentozinho. Da mesma forma, os prédios verticais, né? Os condomínios. Eles são projetados para terem eles têm que ter essa maleabilidade, porque senão ele quebra. Num vento pior, numa coisa pior, ele quebra. Então, a gente precisa fazer a manutenção dessas juntas também. Então, assim, essa questão eu vejo como principal problema das edificações a água, a falta de cuidado com a água, com o que a água pode provocar, né, nas edificações. Isso aí deve vir desde do estado dos reservatórios, mal impermeabilizado, com certeza. Os próprios apartamentos, às vezes os ralos ficam necessitando refazer a impermeabilização. Exatamente, por isso que a gente aí começa aquela briga de um morador para o outro, né? Exatamente, tanto que quando a gente vai fazer uma inspeção predial, a gente sempre pede para ser acompanhado por alguém do condomínio ou que o condomínio contrate alguém para nos acompanhar e abrir os forros. Claro que a gente não vai tirar forro de gesso, não vai quebrar nada, a inspeção predial ela não é destrutiva. Ela até a norma fala que ela é sensorial, né? Assim, você não precisa nem ter equipamentos. Mas a gente pede sempre que abre, tira a luminária, que aí a gente sobe numa escada e com a lanterna a gente consegue ver, para a gente ver a laje. Porque muitas vezes a gente está ali vendo o forro e não está vendo o que tem na laje. Então, via de regra, você vai olhar uma laje de banheiro, ela está desplacada de concreto, ela está com ferro exposto oxidado. Pois vamos aproveitar. Eu sou síndico, quero iniciar o processo de inspeção predial da minha edificação. Uhum. Como é que ocorre isso, Isabela? Eu primeiro eu vou solicitar o seu orçamento, ou você vai fazer uma visita no local? A gente faz uma visita no local para poder pegar as informações necessárias para gerar um orçamento. Eu não costumo fazer orçamento por telefone, eu não vou, porque eu preciso ir ao local, ver com os meus olhos, com o estado geral, porque quais são as variáveis que incidem no valor, né, vamos dizer, da inspeção predial? É o estado geral da edificação, a idade da edificação e o estado geral dela, se ela é muito antiga,
se ela tem muita patologia, se ela tem muito problema. Quanto mais patologia a edificação tiver, mais trabalho eu vou ter na hora de um laudo, na hora de uma vistoria. Então, é uma variável muito importante que a gente analisa. A outra variável é o número de unidades, o número de apartamentos, porque a gente adentra todas as unidades. Então, um prédio com 20 apartamentos é diferente de um prédio com 200. Né? Então, são variáveis que incidem no valor. E ocorre negativo do morador? Não quero que ninguém acesse minha unidade, meu apartamento. Impressionantemente, sim. Ocorre. Vai mesmo sendo para a segurança dele, ele normalmente começa o procedimento de inspeção predial. Como é a experiência? Vocês vão informar os moradores? Sim, comunicado? A gente entrega sempre o que a gente chama lá na Arquifor de kit, é o kit contratual. Né? Vem o contrato, vem os avisos, tem 2 tipos de avisos, agora a gente já está voltando para ter um tipo de aviso só, porque na época da pandemia a gente produziu um segundo aviso, a gente tinha já um aviso padrão, que informava lá o que era o serviço que ia ser realizado, as datas e os horários que a gente estaria na edificação. E aí na época da pandemia, na época do lockdown, daquelas coisas, a gente produziu um segundo tipo de aviso, que dizia de todos os cuidados que a gente tomava, tudo que a gente, né, todos os dispositivos de segurança que a gente usava, e estava tentando dar uma tranquilidade, porque que as pessoas, né, as pessoas não queriam receber a gente nas casas delas, né? As pessoas tinham medo de abrir suas portas, né? Então a gente enfrentou bastante dificuldade por conta disso, porque realmente, e fazia sentido, né? A gente não estava querendo encontrar ninguém, né? Mas, e fora isso, fora os avisos, a gente tem também uma planilha onde, por exemplo, vamos dizer que a gente está marcado para ir naquele condomínio na segunda, terça e quarta, nos dias 15, 16 e 17. Então, o condomínio recebe aquela planilha, a gente está sempre no horário da manhã, nossas inspeções sempre acontecem de 8 a meio-dia, e aí o morador ele pode escolher o dia de preferência dele, se ele prefere no dia 15, no dia 16 ou no dia 17, mas ele não pode escolher o horário. Por quê? Porque a gente vem de cima para baixo. Então, a equipe chega, vai para o último andar, vai para a coberta e ela vem descendo pelas escadas, verificando os apartamentos que estão liberados para a gente verificar, já vai verificando também a caixa de escadas, os corredores. Um apartamento padrão de 3 quartos, 80 metros, quanto tempo mais ou menos por apartamento para fazer a inspeção? 5 a 10 minutos. É bem rápido. É bem rápido, a não ser que a gente identifique algum problema mais grave lá dentro. Sim. E também, às vezes, acontece a gente encontrar uma pessoa mais carente, uma pessoa que gosta de conversar, puxar assunto, né? Entendi. E aí, às vezes, a gente não tem como precisar também esse tempo que a gente vai ficar lá dentro. Mas, via de regra, é assim. E para a gente evitar, inclusive, de estar transitando de elevador, de estar atrapalhando o fluxo da edificação e da gente também estar perdendo tempo, subindo e descendo. Então, a gente vem pelas escadas. Né? Então, por isso também que não pode marcar o horário. Pode marcar o dia, mas não pode marcar o horário. O turno ele marca, mas... Exatamente. Eu quero que venha na minha casa na terça-feira. Não, na minha só na quarta. Mas, eu quero que venha na minha casa terça-feira, 8h30. Aí já fica complicado, porque a gente não tem como precisar os horários. Aí terminou a inspeção... Ia falar, Laura? Não, pode concluir. Na verdade, eu vou fazer minha pergunta no final. Eu sou completamente leiga. O que é a inspeção? O laudo que você faz é só apontando o que precisa ser resolvido. Exatamente. Laura, é como um diagnóstico. É como se você fosse ao clínico geral para verificar o que é que você tem. Aí o clínico vai dizer para você assim, olha, você precisa fazer um exame de sangue, você precisa fazer um ultrassom de tireoide, você precisa ir ao seu ginecologista para que ele verifique, fazer um exame preventivo. Ele dá todas as diretrizes do que é que você precisa, dos profissionais especialistas que você precisa procurar. Vamos dizer assim, então o laudo de inspeção predial, ele nada mais é do que um diagnóstico geral daquela edificação. E o que precisa ser feito. Do ponto de vista da estrutura, da parte elétrica e da parte hidráulica. Né? Porque o município, a lei da inspeção predial municipal, né? Ele determinou e deu a permissão para que todos os profissionais da área da engenharia civil e da arquitetura realizassem esse trabalho. Já a parte de incêndio é atribuição somente do Corpo de Bombeiros. Eles não abriram essa permissão, tá? Então, somente o Corpo de Bombeiros pode atestar que aquela edificação está segura do ponto de vista do incêndio e do pânico. Eles possuem equipe robusta para poder atender ou demora muito quando você solicita o atendimento do Eles têm até 30 dias para comparecer. Até 30 dias. Eles têm até 30 e normalmente dias é cumprido esse prazo? É cumprido esse prazo. Tá. É cumprido esse prazo, sim. Aí, no caso, estava explicando para a Laura, é uma análise 360 da edificação e da saúde. Sim, exatamente, da saúde da edificação. Uma vez que vocês acessam os apartamentos, conseguem ali atender o maior número de apartamentos para fazer essa análise, vocês passam para a área comum do prédio. Imagine na cobertura do prédio, vocês fazem análise de
caixa d'água, de impermeabilização da parte superior, antenas. Até em falar em antenas, eu tenho muito receio, porque tem prédios que alugam um espaço superior para poder... eu acho que é para as redes de telefonia, né? Tem, sim. E falam até que aquilo está perto é cancerígeno, não é cancerígeno, porque é excesso de sinal, fica até receoso. Moraria na cobertura, não. Tem, sim, são equipamentos enormes, né, na parte superior do prédio que fazem essa... Eu gostaria de morar na cobertura por causa disso. O pessoal fica fazendo esses medos aí. E é um bom valor monetário para a edificação, né, nesses aluguéis. Então, terminando essa parte dos apartamentos, para da cobertura, elevadores, vocês analisam alguma coisa nesse aspecto? A gente analisa sim. Muito embora, a maioria das vezes, as edificações elas já têm empresas que prestam serviço nesse sentido de manutenção preventiva permanente. Né? Normalmente, os elevadores têm, os condomínios, eles têm as empresas que já fazem a manutenção regular, mensal daqueles elevadores, da mesma forma, gerador, bomba, né? Então, essa parte mecânica, normalmente o condomínio, ele, entre aspas, é bem já cuidado. Já está respaldado por uma Já está respaldado, de há muito tempo, né? Que sempre precisou, né? De ter manutenção de elevador, sempre precisou de manutenção de gerador. Então, assim, quando a gente coloca na nossa equipe o engenheiro mecânico, além de encarecer, muitas vezes, o nosso orçamento, os condomínios não querem, porque já tem esse prestador de serviço nos seus quadros, vamos dizer assim. Né? Então tem a opção. Muito embora eu, Isabela, penso que deveria, se eu fosse síndica, eu ia querer que tivesse na equipe um engenheiro mecânico, mesmo que encarecesse o meu orçamento, mesmo que eu pagasse mais caro por ele. Porque eu entendo assim, você tem uma empresa que presta serviço para o seu prédio e que faz a manutenção dos seus elevadores a vida toda. Ela tem bem uns 5 anos que ela está lá. Mas você sabe se ela está prestando serviço? Quem é que vai auditar, né? Quem é que vai auditar o serviço dessa empresa? Eu acho que seria o caso, nessa hora, fazer essa auditoria. Né? Eu sempre digo isso, mas normalmente vence uma queda de braço, a questão do valor, né? Do dinheiro. E aí, uma vez que foi feito o laudo de inspeção, você entrega esse laudo que vai ter todo o diagnóstico do que tem que ser feito, né? Exatamente, que o dever de casa do condomínio. É, né? O dever de casa. Agora, eu como síndica recebo um laudo desse, o que eu faço? É engraçado isso, porque... Engraçado não, né? Seria engraçado se não fosse triste. Mas, assim, eu vejo... Muitas vezes, Laura, assim, quando eu entrego um laudo para um cliente, ele olha assim... parece aquele termo que o pessoal faz, parece burro olhando para a igreja. Assim. O que é que eu vou fazer com isso agora? Né? E é compreensível, né? Porque assim, a pessoa, normalmente ela não é da área, normalmente ela é leiga. Né? Então, assim, o que é que eu penso? Né? Que os condomínios deveriam ter, da mesma forma como tem assessoria jurídica, da mesma forma como tem assessoria contábil, eles teriam que ter uma assessoria de engenharia para que prestasse esse tipo de serviço. Não só para interpretar um laudo de inspeção predial e fazer essa assessoria na execução do que precisa ser feito a partir daquele laudo, como para todo o resto que um condomínio precisa ter. Né? Por exemplo, vai fazer uma contratação de um serviço, de uma obra, né? Ter uma assessoria de um profissional para saber quem que você deve contratar. Né? Eu vejo os condomínios contratando para a realização de obras, eles não sabem nem o que é que eles estão contratando. Eles pedem 3, 4 orçamentos, vem um orçamento de cada tipo, cada orçamento está orçando uma coisa. Porque fulano é muito careiro, o orçamento dele está 100 mil. Fulano, esse aqui está esquisito, o orçamento dele está só 15 mil. Mas, efetivamente, essas pessoas estão orçando a mesma coisa, para você chamar uma de cara e outra de barata. Né? Assim, às vezes, o cara que está orçando por 15 mil, ele está oferecendo só 15 mil. E o cara que está orçando por 100 mil, ele está te oferecendo 100 mil. Ele está precisando dos 100 mil, às vezes, né? Não adianta. Exatamente. Ele tem que saber o que é que essas pessoas estão te oferecendo. E, para isso, deveria existir, o que as pessoas não têm essa cultura aqui também, é a contratação prévia. Antes de você contratar uma empresa para realizar uma obra, você tem uma contratação prévia para a elaboração de um termo de referência daquele serviço que você vai contratar. Aí você faz um termo de referência onde está elencado ali tudo que você precisa, tudo que aquele serviço que você vai contratar precisa ter. Então, está aqui a metodologia, que é a metodologia indicada para aquele serviço, os quantitativos dos itens necessários para a realização daquele serviço. Então, com isso na mão, é que são chamadas as empresas, e cada uma recebe aquele checklist, vamos dizer assim, e vão trabalhar seus orçamentos em cima daquilo. Aí sim, você consegue ter uma comparação fidedigna. Do contrário, a gente não trabalha da forma correta, vamos dizer assim. É como eu estava assistindo outro dia uma live com o professor Ramalho, aliás, com o Ramalho, ele não é professor, né, mas é especialista, ele dizendo assim, não, porque tem impermeabilização que você orça e o material ele tem durabilidade de 2 anos. E tem impermeabilização que você orça e o material tem durabilidade de 5. É claro que o de que dura 5 anos é mais caro que o que dura 2.
Os dois impermeabilizam? Sim, impermeabilizam. Mas só que um dura 2, outro dura 5. Ah, por que fulano aqui é tão mais caro que fulano? É porque o dele dura 5 anos, esse aqui só dura 2. Então, assim, esse tipo de coisa é que precisa ser verificado nos orçamentos e as pessoas não se atentam para isso. Eles acham que estão orçando a mesma coisa, o mesmo serviço, e um está um preço X, outro está um preço Y. Não, via de regra, não está sendo orçado a mesma coisa, não está sendo orçado o mesmo serviço. O quantitativo, muito provavelmente, está diferente de um e de outro. Né? Um vai lá e levanta 300 metros quadrados, outro vai lá e levanta 1.000, outro vai lá e levanta 400. Isabel, tu tem alguma empresa que você indique? Tipo assim, olha, você precisa fazer isso aqui, eu indico fulano, ciclano, isso aqui para poder resolver. Eu acho que a Arquifold também faz esse tipo de obra, não faz? De adequação? Fazemos. A Arquifold não faz obra sozinha. A gente faz obra com empresas parceiras. A gente tem algumas empresas construtoras. São 3 empresas construtoras que já trabalham com a gente há bastante tempo. Então, quando a gente é demandado de obra, a gente sempre faz em parceria com alguma dessas 3 empresas que tem a expertise de realização de obra mesmo. Uhum. No próprio laudo, vem as normas e as regulamentações, vem tudo direitinho. O laudo da gente, ele vem assim, no começo dele, vem dizendo a descrição da edificação, como é que ela é, aí vem dizendo os preceitos legais, né, tudo que ampara aquele laudo, todas as normas, tudo direitinho. Aí vem dizendo... vem descrevendo a metodologia que a gente utiliza para fazer aquele laudo, e aí sim a gente adentra no laudo propriamente dito, né? Normalmente eu imagino que quando vocês entregam esse laudo, logo o condomínio vai partir para uma coisa que incomoda muito, que é taxa extra. Então eu imagino que muitos moradores encrenquem, porque a gente escuta muito no meio. Mas é obrigatório, né? Tem alguma norma que exige que o prédio faça essa inspeção predial de tanto em tanto tempo? Tem a lei da inspeção predial, que é uma lei municipal, né? Ela obriga, sim, existe um intervalo, por exemplo. Quanto mais antiga a edificação, menor esse intervalo. Então, até 5 anos, as edificações não têm essa obrigatoriedade de fazer, porque entende-se que está na garantia da construtora. Aí, de 5 a 20 anos, a cada 5 anos. De 21 a 30 a cada 3, de 31 a 50 a cada 2 e a partir de 50 anual. Né? Então, quanto mais antigo, menor o tempo de intervalo. Como é que o morador já sabe, né? O proprietário já sabe que precisa ser feito. É pra ele saber, né? Normalmente cumprem esse prazo? Normalmente quando solicitam já está um tempo atrasado, Isabela? Normalmente, olha, o que é que você sente? Infelizmente, a maioria está atrasado, porque a maioria não tem ainda o certificado de inspeção predial. Até pouco tempo atrás saiu uma informação de que apenas 11% dos condomínios de Fortaleza já haviam realizado a inspeção predial. Sendo que desses 11%, nem metade chegou à emissão do CIP. Porque muita gente entende que fazer o laudo da inspeção predial é fazer a inspeção predial. Não é. Fazer o laudo da inspeção predial é como se você fosse ao médico e o médico te desse o diagnóstico. Acabou. Você não fez nada com isso, você não fez nada. Você saiu do médico, foi para casa, não foi fazer os exames, não foi fazer a cirurgia que ele indicou, não foi fazer... Não passou pela adequação correta. Então, você não fez nada. Tá, daqui a 1 ano você pode usar essa mesma consulta desse médico para fazer alguma coisa? Não. Porque 1 ano atrás você tinha uma realidade, agora você tem outra. Mesma coisa das edificações. Então, assim, infelizmente, a grande maioria das edificações ainda se encontra irregular, ainda se encontra envelhecendo erroneamente, vamos dizer assim, porque todos vamos envelhecer, todos estamos envelhecendo. Uhum. A gente, né, enquanto pessoas, as edificações. Mas, assim, tem gente que envelhece melhor, tem gente que envelhece pior. A gente vê isso até nas pessoas, né? Tem gente que está envelhecendo muito bem. Nós, né, Laura? Estamos envelhecendo muito bem. Né? A gente se cuida, né? A gente faz tudo que precisa ser feito para a gente ter uma longevidade e envelhecer com qualidade, né? Assim tem que ser as edificações também. A gente tem que cuidar das edificações. Não é porque elas estão ali robustas. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos... Você vê recorrentemente, 50% das edificações que você está ali visitando, elas estão passando por uma reforma, elas estão lá com andaime, elas estão lá com aquelas redes de proteção, porque é normal e natural. E as edificações lá têm 400 anos, 500 anos. Por quê? Porque são bem cuidadas, porque são, né, bem geridas. E as nossas também precisam desse olhar, né? E me diz uma coisa, Isabela. O que é que você indica para o síndico que está entrando nesse tipo de situação, está precisando desse acompanhamento? Eu sei que a Arquifold presta um serviço excelente, não é à toa que tem um nome forte no mercado. Em todo canto que a gente passa tem a plaquinha da Arquifold. Tem a plaquinha da Isabela. Não tem nem como não lembrar dela, né? Tem Toda não. hora está ali. Graças a Deus. Ainda bem.
Mas o síndico, eu estou precisando, eu quero fazer a adequação, quero fazer o laudo, estou com uma boa intenção e pensando na minha estrutura. Quais são as dicas que você dá para ele nessa hora de contratação? Não ficar tão perdido. Não né? ficar tão perdido como a gente antes de iniciar o podcast aqui Né? com a Isabela. Agora a gente está sabendo de tudo. Eu acho que a primeira coisa é você procurar graças a Deus, a Arquifola tem um nome forte, como você falou, porque a gente começou muito no comecinho desse advento da inspeção, né? E a gente trabalha de sol a sol mesmo. Mas, assim, não tem claro que só a Arquifola, tem muita empresa bacana aí no mercado. E, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar, quando você fica doente, o Marcos Mello, né, Dade? Ele é que gosta muito de falar isso. Ele fala assim, quando você fica doente, ou seu filho fica doente, você procura, assim, um médico mais baratinho, uma pessoa mais acessível, uma coisa assim. Você vai procurar o Papa, você vai procurar uma pessoa que você se sinta segura de que vai deixar seu filho são, salvo, né? Você também, seu pai também, sua mãe também. Você não vai atrás do médicozinho baratinho, bonzinho, né? Vamos naquele médico bonzinho, que sempre atende a gente, que ele é barato, que ele aceita, que ele não aceita plano, mas também sempre ele tem cobra. Disponibilidade. Está sempre lá disponível para você. Você vai atrás desse cara? Você não vai atrás desse cara. Né? Você vai atrás do melhor. Então, assim, eu acho que os condomínios, eles precisam ir atrás, não é do mais caro, não é do mais chique, não. É atrás do que seja melhor para a sua realidade. Claro que tem que caber no seu bolso, mas você tem que ir atrás do melhor dentro da sua realidade. E sempre tem, né? Desde que você investigue também a experiência desse profissional, né? Você pega ali, pede para ele 2, 3, 4, 5 contatos, entre em contato com os síndicos e pergunta, olha, como é que foi o trabalho dessa pessoa aí? Foi tudo bem? Correu tudo certo? A velha e boa referência que a gente sempre teve, né? Esse cuidado e continuar a ter, porque não tem, é uma conta que é uma receita de banda, 2 mais 2 dá 4. Se você vai atrás de uma referência, você recebe bons comentários, você vê que aquela empresa ela tem uma atuação forte no mercado, ela tem um nome, né, que está ali presente, ela tem endereço, você sabe onde encontrar essa empresa. Aconteceu alguma coisa errada, tá ali, meu prédio, estou vendo a pontinha do prédio do escritório da Arquifor. Tá ali, você sabe onde é que a Arquifor está, você vai lá, diz, olha, peraí, se essa mulher sumir, eu sei onde é o Arquifor. Porque a gente tem muitos profissionais hoje em dia que são profissionais que o escritório está na mala do carro, né? E o cara recebe a entrada e some. Acontece muito isso hoje. Acontece muito, infelizmente acontece muito. E eu vejo também profissionais recém-adentrados no mercado também fazendo valores que não condizem. Exatamente. A gente tem muito isso. Inclusive, lá no episódio do Edifício Andrés, né, lá daquela tragédia, foi isso que aconteceu. O Andrés, né? É aquele que desabou, né? Completamente. Ah, tá. O da Tibus Cavalcante ali. Tibus Cavalcante ali. Eu acho que por ali, né? Dionísio Torres. Dionísio Torres, Lá no Andrés, o que aconteceu foi exatamente isso. Haviam 3 orçamentos e o condomínio optou pelo orçamento mais baixo. Tinha um orçamento até de um colega nosso, de 100 e poucos mil reais. Existia um outro orçamento de 80 e poucos mil reais e existia um desse rapaz que era 30 e poucos mil reais. Ele não tinha muita experiência no mercado? Ele tinha 3 meses de formado. Nossa Senhora. 3 meses de formado. Olha, eu tenho um amigo que foi embora do Edifício Andrés 8 anos antes da tragédia com medo do Andrés cair. 8 anos antes 8 da anos, tragédia. ou seja, 8 anos antes ele já estava dando sinais. Ele era perito também, esse seu amigo no mercado? Não, ele só era gente humana, normal. Ou seja, você até fez uma pergunta, não sei qual de vocês dois que fez, que eu ia falar isso e não falei, mas agora é o momento de falar. A gestão, o síndico, ninguém faz, uma durinha só não faz verão. O síndico, ele embora eu diga muito, olha, isso é lei, você não tem que estar perguntando na Assembleia se pode ou não pode fazer inspeção, se pode ou não pode regularizar no Corpo de Bombeiros, é lei. Então você tem que fazer, acabou. Mas sempre existe aquela questão da política da boa vizinhança, falar com os moradores e tal. Hoje mesmo, ontem teve uma reunião de condomínio, eu estava praticamente certo de fechar com a gente para fazer o trabalho. E aí, hoje a síndica me disse que apareceu uma moradora que faz esse trabalho também, que quer apresentar uma proposta. Muito me espanta, porque assim, ela mora naquele prédio, ela não sabia até hoje que aquele prédio está irregular e estava precisando disso, ela só soube na reunião. Né? Então, assim, na época do episódio do Edifício Andrés, no dia mesmo do sinistro, eu participei de um debate na Rádio Povo CBN e o Dr. Herbert Reis, né, que é especialista em direito condominial, ele participou também. Foi ele e uma outra pessoa que eu não me lembro quem era. E aí o Dr. Herbert teve uma fala, por onde eu ando, eu falo essa fala do Dr. Herbert e dou os créditos dele, porque para mim isso ficou muito vivo, assim.
Ele falou, eu decorei as palavras, ele falou da seguinte forma, ele falou assim, o discurso é ácido, mas os principais culpados por essa tragédia ou estão mortos ou estão chorando seus mortos, que são os moradores, né? Porque eu sou um síndico. O síndico é só uma pessoa que mora lá também e que está com boa vontade tentando cuidar daquela confusão ali, porque normalmente ninguém mais quer, só tem um que queira, uma briga danada para não querer ficar ali, né? Então, assim, o síndico ele precisa de moradores conscientes, atuantes, que ajudem ele a gerir aquela edificação. Afinal de contas, é interesse de todo mundo. O conselho, né? Que é ideal que toda edificação tenha. E a própria Assembleia mesmo, que vai para uma reunião para aprovar uma taxa, para aprovar um serviço, uma coisa. Né? Então, aquelas pessoas que estavam ali, que as pessoas que estão nos seus condomínios, aqui, nos seus ambientes de trabalho, as pessoas são as melhores pessoas, as pessoas mais indicadas para saberem de como é que está aquela edificação. Porque elas estão ali todo dia, elas estão vendo todo dia. Esse meu amigo que foi embora do edifício Andrés, ele estava ali todo dia e ele estava vendo o estado que o prédio estava ficando. E ele começou a ficar com medo e foi embora, porque ele viu que não ia se fazer nada no tempo que ele achava que era o que devia ser feito. Ele optou por sair dali, porque ele achou perigoso. Então, assim, as pessoas precisam ter esse olhar. A gente está agora num momento de tentar formar uma associação de inspetores prediais, né, de Fortaleza, e no mesmo momento foi criado um comitê de inspeção predial, para tentar fazer frente aos políticos, fazer frente à gestão pública mesmo, para cobrar a fiscalização. A gente está vendo aí inúmeros casos, né? Agora a gente teve esse fim de semana lá em Belém, né? Um prédio de 3 andares que todas as marquises das lajes técnicas caíram. A gente teve em Olinda, semana passada, um prédio também que ruiu. Então, a gente está tendo aí um atrás do outro no Brasil todo, e a gente precisa entender, e aqui também em Fortaleza, vários casos, por exemplo, sinistro de incêndio, a gente está tendo, a gente tem vários prédios interditados, é porque isso não é veiculado, mas a gente tem vários prédios interditados em Fortaleza. Então, a gente está tentando fazer uma força-tarefa dos profissionais que atuam nessa área da engenharia diagnóstica, para que essa lei seja cumprida e seja fiscalizada. Agora, o meu pensamento, que eu acho que a gente tem que focar, não é nem no poder público para que se exija uma fiscalização, ok, ótimo, mas eu acho que a gente não tem que esperar por isso, porque nem sabe se isso vem, quando vem, como é que vem. Mas eu acredito na sensibilização da população em geral, da sociedade, para que a sociedade passe a cobrar por onde ela anda. Tipo, no prédio que vocês moram, vocês irem lá no síndico de vocês, aí, meu prédio tem o CIP, meu prédio tem o AVCB do Corpo de Bombeiros, está em dia, quero ver. Colégio onde o filho de vocês estudam. Ei, aqui vocês têm o certificado de inspeção predial, vocês estão regularizados junto ao Corpo de Bombeiros. A gente, enquanto cidadão, procurar saber se onde a gente mora, se onde a gente trabalha, se onde a gente transita, se onde os filhos da gente moram, trabalham, transitam, os pais da gente moram, se onde a gente circula, está seguro, está ok, está regularizado. Eu acho que quando a população se acordar para isso, se atentar para isso, passar a fazer essa cobrança dos gestores, a coisa vai funcionar. Mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente não precisa cuidar só da porta da rua para dentro de casa. A gente Foi precisa interessante falar isso, porque teve um caso alguns anos atrás, eu vou citar onde, mas uma faculdade que caiu uma estrutura deles. E quantas escolas a gente não vê acontecer, né? Caiu uma laje. Eu nunca parei para pensar nisso, vou perguntar no colégio da gente. É interessante. Mas é isso, e é né? direito da gente, né? E é direito, exatamente. É verdade. Eu acho que a gente pôde discutir muito sobre a questão final técnica. Isso aí vai ser de muita ajuda para quem vai assistir, porque tem muita gente que cai de paraquedas no carro de sindicância e não sabe nem por onde começar. Olha, né? pode parecer o que eu vou falar agora, que eu vou legislar em causa própria. E sim, né? A gente trabalha, ganha dinheiro com isso, vive disso. Mas se eu fosse um síndico, a primeira atitude que eu tomaria quando eu assumisse, primeiro, auditoria das contas, né? Para saber se estava tudo certo, se eu estou recebendo tudo direitinho. E uma inspeção predial. Que era para saber onde é que eu estou pisando e o que é que eu vou ter que fazer a curto, médio e longo prazo. Porque uma inspeção predial, ela te dá isso, ela te dá um plano de manutenção do que é que você precisa fazer e a partir dali você tornar isso recorrente, né, na sua edificação. É provado, existe uma lei na engenharia que chama Lei de Sitter, que diz que a cada R$1 que você gasta com manutenção preventiva, você gasta 5 com corretiva. Ou seja, você fazer uma lavagem da fachada não é gastar dinheiro. É evitar um gasto futuro. Evitar um gasto futuro muito maior. E tem a questão da responsabilidade criminal também, né? Também, se criminal, caso ocorra algum episódio, alguma tragédia. Aquela pobre daquela síndica do edifício André, se ela não tivesse morrido, ela estava presa, com certeza.
É bem complicado. Isso aí. E é isso, o tempo é curto, viu? O tempo é curto. Né? O tempo é Deu para curto. discutir. Isso aqui foi de utilidade pública, porque foi discutido muitos assuntos aqui importantes. Mas gostaria. Tinha bastante coisa tinha aqui, pra mas vai discutir. ficar para outro Eu episódio. acho que vai ter outro Parte episódio para dois, né? Vai discutir. ter Isabela cantar parte 2, É vai. só me chamar que eu vou. Eu vou fazer que nem o Bel Max, né? Se me Se chamar, me chamar, eu vou. vou. Eita. Então, pronto. Só gostaria de saber uma coisa. Eu sei, a Isabela tem a rotina dela turbulenta, todo mundo é síndico ainda atrás, é obra, é coisa. O que é que faz para a Isabela zerar o dia? O que é que ela gosta de fazer para poder ela manter ali sua Saúde mental sua saúde intacta. mental intacta e renovar as energias para encarar a rotina Olha, diária? eu ando num ritmo realmente bem pesado, assim. Mas uma coisa que me renova, duas coisas que me renovam muito. Hoje em dia eu descobri 2 cachaças. Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre gostei bastante. Mas recentemente eu descobri 2 cachaças assim que estão fazendo a minha vida fluir, né? Porque a gente precisa dessa energia aí. Que é a canoa havaiana, que é remar e nadar no mar. Eu estou fazendo natação Sério? no mar agora Olha e só. fazendo canoa havaiana. Então eu descobri 2 Vai de cachaças. colete, né? De colete, favor. de colete, de tudo, com todos os dispositivos de segurança, pelo amor de Muito Deus. bem. Tento convencer Laura a surfar, mas ela tem receio. Eu tenho medo de peixe, gente. Tem medo de desculpa. peixe, Tenho aí medo de não peixe. quer ir. Então não posso te convidar nem para nadar no mar, nem para remar. Se eu não precisar cair, remar eu ainda vou, mas nadar não. Então vamos fazer canoa, vamos experimentar. Não, obrigada a cair na água. Se eu não sou obrigada. Não, eu gosto de água, eu só não gosto de peixe. Eu não gosto de não saber se tem peixe ou não lá embaixo. E alga, a bichinha quando pisa em alga alga também. é agonia. E a outra coisa que eu também descobri há muito tempo, há uns 10 anos, de um problema sério que eu tive, e de lá para cá eu me agarrei com ele, nunca mais me desagarrei, foi Deus, né? Se eu Sim. procuro, por exemplo, que horas são? São 12h05, Meio-dia né? e cinco. Sair daqui, eu vou ali para a Capela do Shalom da Paz, passar meia horinha ali, rezar. Quando eu consigo pegar a missa de meio-dia, meio-dia e meio, eu pego a missa, senão eu chego na hora que dá para chegar. Eu fico ali meio-dia, que é meia horinha, um oásis, assim, no meio do meu dia, onde eu É impressionante como boto renova, para né? fora e boto para dentro ali, Renova. assim, Isso é onde eu fundamental. resgato, assim, para continuar a segunda metade do dia, assim. Olha só. Pois é isso, Então, gente. pronto, vamos nos porém vestidos. Gostaria de agradecer demais a presença, Isabela. Isso aí, a gente pôde discutir aqui muitos assuntos importantes. E de Vamos vocês, deixar marcado ficar mesmo até o segundo final. um parte 2, Vamos, viu? Porque tem parte muita dois. coisa que a gente não conversou, que faltou mesmo aqui nessa pauta. Quero Muita explorar coisa pra muita gente- coisa ainda do conhecimento Vamos. da Isabela. Vamos Entenda? conversar sobre isso, sobre incêndio, que é outra coisa que tem me deixado bastante preocupada com as edificações, assim, essa questão do incêndio. Então a gente tem muito assunto aqui, muito. Então já É fique papo- sabendo, a vai gente tem papo pegar pra muita fogo esse cerveja. próximo episódio, vai pegar fogo, menina. Então, pronto. Obrigada, Isabela, por ter vindo, sua disponibilidade. Eu sou sua fã. Gosto meu Deus. muito de você e foi muito bom ter você aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história. E como você disse, a gente tem muita conversa ainda para ter. Se não vai ser aqui, em algum canto, a gente senta, conversa com muita cerveja. Opa, Vai ser bom. aí melhor ainda. Viu? Botar uns petiscos, um vinho aqui, Né? um negócio assim. Vamos, Temos que vamos aprimorar pensar. esse podcast. E é Vamos isso. sim. Gente, muito obrigado. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez. Muito e obrigada. vamos pra lá. Vamos pra frente pro próximo episódio. Vai pegar fogo. Vai pegar Vai pegar fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. fica Tchau, com tchau. Deus, gente. Fique Boa com tarde. Deus. Tchau, tchau.